Carta aos Colossenses. Colossenses é mais uma das cartas de Paulo escritas enquanto o apóstolo se encontrava preso em Roma, junto com Efésios, Filipenses e Filemon. Inclusive, é bem provável que ela tenha sido escrita e enviada junto com sua carta pessoal a Filemon, que vivia em Colossos. Seu conteúdo é muito similar ao conteúdo da carta aos Efésios, pois Paulo está se dirigindo a um público majoritariamente gentio, ou seja, não judeu. Este grupo estava lutando contra as influências da cultura greco-romana, cultura que o cercava desde o nascimento. Paulo nunca visitou Colossos, e a igreja foi fundada por um homem chamado Epáfras. Mas mesmo de Roma, o apóstolo buscava corrigir erros evidentes dessa comunidade emergente, que, apesar dos problemas, crescia e frutificava muito bem. Colossos era um centro importante na região da Ásia Menor, onde hoje se situa a Turquia. A cidade ficava próxima às cidades de Laodiceia e Hierápolis, outros alvos do apóstolo para a pregação do evangelho. O problema dessa igreja era o sincretismo, a mistura de várias crenças, de heresias e falácias tanto gregas quanto judaicas. Por essa razão, Paulo aborda questões fundamentais sobre a supremacia de Cristo, o cabeça da igreja, a natureza da redenção, e traz instruções práticas de como viver essa nova vida como o corpo de Cristo. A carta aos Colossenses é conhecida por sua alta cristologia, e é assim que Paulo inicia sua carta, com ensinamentos claros a respeito de quem Jesus Cristo é e do que ele fez por nós. Quando o apóstolo se refere a Jesus, ele descreve com uma visão muito elevada e exaltada, mostrando um lado mais profundo de Cristo. Ele demonstra essa visão exaltada através do que, provavelmente, seria um hino da igreja de seu tempo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Paulo esclarece que Jesus era muito mais do que um simples homem. Ele era a encarnação do próprio Deus exaltado, Criador de todas as coisas, fonte de todo o poder. Com isso, Paulo combatia a heresia de que Jesus não poderia ser, ao mesmo tempo, humano e divino. A fé em Cristo tem, por natureza, o poder de nos libertar de toda prisão, sejam as prisões do pecado ou de ideologias. Através do Evangelho, alcançamos plena liberdade. A este respeito, Paulo destaca: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Os irmãos de Colossos, libertos a partir do conhecimento das boas novas, estavam sendo novamente escravizados, mas dessa vez por heresias e meras tradições humanas. A ênfase de nosso resgate do domínio das trevas tem grande valor por isso. O contexto desta igreja é que falsos mestres haviam se achegado à comunidade e estavam levando os irmãos colossenses a seguirem regras de pureza cerimonial, definindo as coisas nas quais poderiam tocar ou não, ou quais festas deveriam ser celebradas, por exemplo. Com isso, estavam sujeitando esta igreja a regras humanas como chave para um suposto amadurecimento espiritual. É por isso que Paulo os exorta: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. E Paulo ainda vai além, e diz diretamente: essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Mas então, onde os colossenses encontrariam a verdadeira espiritualidade? Em Cristo, o cabeça de todo o poder e autoridade. Justamente porque a falsa religiosidade é fraca na luta contra o pecado, somente a fé verdadeira no Evangelho é capaz de vencer nossos desejos carnais. Por isso, os últimos 2 capítulos da carta trazem diversas instruções práticas para a igreja. Instruções fundamentadas na fé em Cristo e que protegeriam os irmãos de Colossos dos falsos ensinos e mestres. Entre os ensinos de Paulo, podemos destacar: ao invés de se iludirem com anjos e visões, a igreja deve pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, na certeza de termos morrido com Cristo e de aguardarmos a glorificação futura. Devemos fazer morrer nossa carne,
E ao nomear diversos pecados, Paulo esperava trazer luz ao que era exatamente o alvo de luta da igreja. E ao invés de buscarem mistérios ocultos e de se circuncidarem para agradar a Deus, os colossenses deveriam se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportarem uns aos outros e perdoarem as queixas que tiverem uns contra os outros. E, acima de tudo, se revestir do amor, que é o elo perfeito. Lidando com mais uma comunidade imersa em uma cultura pagã, Paulo, sendo usado por Deus, trouxe ensinos que não apenas corrigiam heresias e ideias falsas, mas que também apontavam, de forma prática, qual seria a correta forma de viver. Já estamos quase concluindo nossa série das cartas de Paulo. Por isso, se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever para não perder os próximos. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!